Boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao município de Sintra. Estamos no Arribas Sintra Hotel. Este foi o local escolhido para entrevistarmos todos os candidatos à Câmara Municipal de Sintra. As eleições acontecem no dia 26 de setembro e o meu convidado de hoje é Nuno Afonso, candidato do Chega à Câmara Municipal de Sintra. Boa tarde, Nuno. Boa tarde. O que é que quer fazer exatamente por Sintra? Olhem, quero fazer alguma coisa porque nada tem sido feito nos últimos anos. A verdade é esta. O Concelho de Sintra é um concelho que tem sido menosprezado até pelos partidos políticos, até no tipo de candidatos que enviam para Sintra. E muito pouca coisa tem sido feita e o Concelho, um bocado também à imagem do país, mas o que é certo é que o Concelho tem estado a sofrer muito com esta inércia dos diferentes executivos até agora, quer do PS, quer do PSD. Tem origens aqui em Sintra, não tem? Eu vivi em Sintra e vivo ainda a minha vida toda. Vivi, trabalhei, estudei. Algueirão e Martins? Eu vivi primeiro em Mem Martins, depois mudei para o Algueirão, já vivi no Cacém também e agora vivo aqui mesmo ao lado na Praia das Maçãs. E viveu sempre em bairros sociais ou foi um menino privilegiado? Não, a minha família sempre foi uma família de classe média. Não posso dizer que tenha passado grandes dificuldades na minha infância, porque os meus pais trabalhavam imenso, ambos. E a zona do Algueirão e Mem Martins não são propriamente bairros sociais, não é? Há de tudo também, há bairros sociais, mas vivia como uma família de classe média. Classe média que na altura existia, que agora cada vez existe menos. Não é? Quais é que são as melhores recordações que tem da sua infância? Era que tipo de criança extrovertida, reservada? Eu era muito mal comportado. A sério? Sim, eu cheguei a ser castigado num colégio, e era um colégio privado, quando era pequenino, e cheguei a ser castigado. Estava sempre a fazer disparates. Eu partia a cabeça para aí umas 7 vezes, caía de árvores, sentava-me nas costas das cadeiras e caía, portanto, era o terror. Mas eram disparates bons ou... Sim, sempre fui uma criança bem educada, nunca fui desrespeitoso para ninguém, era bem comportado nesse aspecto, mas era terrível, andava sempre a correr, sempre a fazer disparates. Filho único? Não, tenho um irmão. E quem é que fazia mais disparates, o irmão ou o Nuno? Não, eu sou 1000 vezes pior, coitado. Ele é mais novo? Ele é mais novo. Portanto, ele teve o irmão mais velho. Ele teve um irmão mais velho. Que tipo de ensinamentos é que tentou passar ao seu irmão mais novo? Ensinamentos conservadores? Epá, não sei, eu acho que nunca fui aquele irmão de querer ensinar ou de querer tutoriar, até porque nós somos muito diferentes mesmo, fisicamente e até na maneira de pensar. Nuno, é candidato do Partido Chega. Sabe o que isso acarreta? Para si? Sim, a mim sinceramente não acarreta muito porque não foi algo que tenha surgido de repente. Eu sou o militante número 2. É o militante número 2, exatamente. Eu estou no início do partido, portanto estou desde a criação do partido e sempre dei a cara pelo partido. Portanto não posso dizer que agora que sou candidato à Câmara de Sintra tenho sentido ostracizado por alguma coisa. Não, porque as pessoas sabem quem eu sou. Mas também sempre consegui, eu sei a imagem que o partido tem, mas eu sempre consegui ter uma imagem própria. Eu tenho essa ideia, que as pessoas veem em mim o Nuno Afonso e não o Nuno Afonso do Chega. Portanto, eu tenho a minha maneira de pensar, e a minha maneira de ser e a minha maneira de estar. E não depende de ninguém. E sou muito fiel aos meus princípios, portanto, hei de me manter sempre como sou e não vou mudar por causa Não disso. depende de ninguém para fazer a política que quer fazer aqui em Sintra? Não depende de ninguém. Estando num partido político, é óbvio que nós temos que seguir as linhas ideológicas do partido, que temos que conversar, até porque eu sou dirigente da Nacional, não é? Portanto, É coordenador autárquico sou nacional? Sou coordenador autárquico nacional e pertenço à Direção Nacional também, não é? Sou vogal. Portanto, é óbvio que tem que haver conversas com a Direção Nacional sempre. Mas as minhas ideias eu acho que tenho legitimidade e à vontade para as... Porquê é que trocou o PSD pelo Chega? Olha... troquei por tudo aquilo que cada vez tem sido mais evidente, é que o PSD ou o PS são exatamente a mesma coisa. E isso é por demais evidente em Sintra. Eu sempre fiz política em Sintra, não é? Fui conselheiro nacional, portanto, num âmbito mais nacional, mas sempre fui militante aqui em Sintra. E o que eu vejo é que o PSD em Sintra é uma colagem ao PS, e tem sido, nos últimos anos, com Basílio Horta, tem sido evidente. E exatamente por não me rever nesse tipo de coisas e no tipo de políticos que nós temos em Portugal, quer no PS, quer no PSD, sobretudo nestes dois partidos, que são aqueles políticos que aos 16 anos andam a agitar bandeiras, aos 18 arranjam-nos um emprego num sítio qualquer, aos 19, aos 20 vão para outro emprego qualquer e na realidade nunca trabalharam na vida. Nós temos pessoas a legislar na Assembleia da República que não sabem o que é trabalhar e ter um ordenado e de sentir Mas são dificuldades. exceções, Nuno.
São exceções ainda, mas é a geração que está a emergir agora. Nós tivemos a deputada do PS, a Maria Begonha, que vem da JS, que deu uma entrevista a seguir a ter entrado na Assembleia da República a dizer que nunca tinha tido um emprego que não tivesse sido arranjado pelo partido. O Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, entrou como assessor na Assembleia da República com 19 anos. Portanto, o que é que eles sabem da vida para poder dizer-nos a nós como é que nós devemos viver? E este tipo de políticos, que na realidade nunca trabalhou, e que não faz a mesma ideia o que é andar nos transportes públicos às 7 da manhã e lutar para sustentar uma família, para procurar uma creche para um filho que não existe, para procurar um lar para os pais ou apoio para os pais que já estão mais velhos. É o tipo de políticos que nos está a governar. Eu acho que isto está profundamente errado. Tive esse tipo de juventude, de andar em transportes públicos, claro. Uma realidade dura, severa. Dura e severa também não, porque os tempos eram outros. Mas também havia criminalidade. Havia, sim. E continuará a haver. Continuará a haver, mas eu ainda sou do tempo em que podia jogar a bola na rua e que os meus pais estavam descansados em casa. Hoje em dia eu se calhar tenho dificuldade em permitir, ou não fico descansado se a minha filha vier, não porque ainda é pequenina, mas se viesse a pé da escola para casa. Se calhar não ficava tão descansado assim e preferia buscá-la, que é o que acontece à maior parte dos pais hoje em dia. Muito mais aqui na linha de Sintra, não é? E eu ainda tenho a sorte de viver numa zona que é relativamente calma. Mas a sua juventude, e pegando aqui mais neste facto, com que realidades é que contactou diretamente? Contactei com essa realidade. Eu vivia em Mem Martins e quando entrei para a escola secundária, andei na escola de Mem Martins, que era 3,5 km, 4 km da minha casa. Eu ia a pé e vinha todos os dias. 3 km? À chuva e tudo, quando era preciso. Depois comecei a ir de bicicleta, às vezes ia de bicicleta, às vezes ia a pé, mas fazia o percurso para lá e para cá todos os dias. Porque os meus pais não se preocupavam minimamente, porque era relativamente seguro e nunca tive problema nenhum. Depois entrei, eu quis ir para a artes, eu sou arquiteto de profissão, e havia duas escolas em Sintra que tinham artes, que era a da Portela, de Sintra, e a do Cacém, a Ferreira Dias. E eu, como a maior parte dos meus amigos andava na Portela, eu pensei, não, vou conhecer uma coisa diferente. Então mudei-me para o Cacém. E então eu todos os dias apanhava o comboio das 7h02 para ir para o Cacém. Noites mal dormidas, às vezes? Em adolescência, as noites mal dormidas é por causa dos jogos de computador. Também acabou por ir para a faculdade? Acabei por ir para a faculdade. Para seguir a arquitetura, obviamente. E também ia de comboio. Mas, e na faculdade teve um estudo complicado, noites que não dormia porque queria dedicar-se ao máximo? A arquitetura é terrível. A arquitetura não é tanto o estudar, não é como os cursos de Direito ou de Medicina, que temos que passar dias inteiros a estudar, mas fazer maquetes, fazer projetos, são coisas que demoram muito tempo e que tiram muito tempo, muitas noitadas. Mas queria seguir a arquitetura desde sempre? Era um dos seus grandes sonhos, a arquitetura? Porque é completamente fora da política, não é? Sim. Mas eu também só me comecei a interessar por política. Eu entrei na política cedo porque o meu pai era político. Mas, por outro lado, eu pensava, e enquanto miúdo via isso, a política tirava o meu pai de casa. O meu pai estava sempre em reuniões, e às vezes até havia reuniões lá em casa, e tertúlias e essas coisas todas. E eu via como que a política estava a afastar o meu pai de casa. Então nunca liguei muito. Só depois, a partir dos 20 anos, é que comecei a perceber melhor ligar mais o que e a perceber, sim. E a querer até ajudar o meu pai, não é? Para estar com ele e ir a manifestações, não, mas a comícios e tudo do PSD. Mas porquê é que se interessou pela arquitetura, pela arte? Olha, eu já quando era muito pequenino, eu lembro-me de muitos dos meus colegas saíam nos intervalos e ia tudo jogar a bola, ou nem jogar a bola, fazer patetices de miúdos, e eu ficava a desenhar na sala. E comecei a ganhar gosto por desenhar, e desenhava muito bem na altura. E sempre me interessei por artes. E eu tinha duas paixões. Eu queria ou ser piloto, e ir para a Força Aérea, ou seguir a arquitetura. Ou seja, áreas completamente distintas. São coisas completamente distintas, mas que eu gostava muito e ainda gosto de ambas. E acabei por ir para a arquitetura. Era um miúdo que se isolava? Que? Se isolava do mundo? Não, bem pelo contrário. Muito social? Sim, eu dava bem com toda a gente. Eu tinha... Aqui em Sintra havia vários grupos, na altura havia um grupo de Mem Martins, havia um grupo de Serra das Minas, um grupo da Portela, e eu era aquela pessoa que conseguia andar nos grupos todos, sem haver rivalidades. E às vezes havia algumas confusões e eu era aquela pessoa que conseguia criar apaziguar as coisas. Então, porquê é que surge aqui a necessidade de fazer política? E podemos ir aqui ao seu pai. O seu pai era alguém que lhe impingia que fosse aberto aos problemas do mundo? Porque política é também preocupação com os problemas do mundo. Sim, eu acho que não era propriamente impingir, mas ele foi um enorme exemplo para mim. E a nossa relação nem sempre foi fácil, porque se calhar por termos feitios parecidos, não sei, mas nunca tivemos uma relação muito fácil. Mas não tenho dúvida nenhuma que ele foi um exemplo de vida para mim. E a dedicação que ele tinha, e sobretudo a forma altruísta como ele fazia as coisas, foram um exemplo enorme para mim. E eu tento seguir
Aliás, eu fiz um discurso no funeral do meu pai e eu disse exatamente isso, que o maior legado que ele deixou foi eu tentar cumprir ou fazer aquilo que ele me transmitiu. Que tipo de política é que ele fazia? Olha, eu dou-te um exemplo. Ele chegou a estar como autarca na Junta de Freguesia de Algarão Martins e eu lembro-me que os miúdos de uma zona, que é uma coisa que já não existe, era por trás do posto médico, o antigo posto médico, agora mudou, não é? De Algarão Martins, precisavam de um campo para jogar futebol. E eu lembro do meu pai, num fim de semana, falar com os funcionários da Junta de Freguesia, pedir-lhes ajuda a título pessoal, arranjou cimento, arranjou essas coisas todas e foi para lá ele de galochas, com os miúdos que moravam lá e com os pais de algum daqueles miúdos, montar o pavimento para fazer o parque desportivo para eles. Isso é integração social. Sim, e ele era assim, era esse tipo de pessoa. Ele na Junta de Freguesia, ele tinha o trabalho dele, não era político profissional, tinha o trabalho dele, e na Junta de Freguesia eles tinham direito a uma determinada verba, que eu não faço a mínima ideia quanto é que é, porque eu era miúdo na altura. Mas sei que ele nunca recebia esse dinheiro, ele deixava esse dinheiro no café que havia em frente à Junta de Freguesia, e os funcionários iam lá, no dia que ele recebia, sabiam que podiam lanchar. O Nuno também é homem desse tipo de política de integração social. Eu sou sobretudo um político de base, e sempre disse isso, e no partido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou com as pessoas, eu não ligo a elitismos, não acho que seja melhor que ninguém, acho que temos que estar próximos das pessoas. E nós, sobretudo neste partido, e foi lá está, o que me fez querer criar este partido com o André e com um grupo de pessoas, foi, eu quero mesmo ser representante ou ajudar a representar as pessoas que realmente passam dificuldades e as pessoas que são honestas e que trabalham e que veem, e sobretudo cada vez mais, que por muito que trabalhem, não há reciprocidade. Eu trabalho e pago impostos. Eu não tenho nada contra pagar impostos. Nós temos que pagar impostos para ajudar a comunidade. Mas eu pago impostos. Depois quero ir ao hospital, tenho que ficar 24 horas à espera de uma consulta, ou mais. Quero uma escola para a minha filha, em condições, e há escolas onde chove lá dentro, outras onde os miúdos têm que levar mantas, porque faz frio, e não há condições nas escolas também. Quero deixar a minha filha vir a pé da escola sozinha, não posso, porque a partir de uma certa hora é perigoso, porque não há segurança nenhuma. Portanto, nós pagamos impostos e não recebemos nada em troca. Isso são os problemas de Sintra atuais? Eu acho que são os problemas do país inteiro, mas em Sintra muito mais do que em outros sítios, sim. O partido, dentro do partido, consegue ser o homem que quer ser, livre? Eu acho que num partido nós temos sempre... é impossível nós concordarmos a 100% com tudo. E não concordamos. Eu conheço o André há muitos anos e somos amigos e gosto imenso dele, mas não concordo com tudo o que ele diz ou com tudo o que ele faz. Tal como ele não concordará com tudo aquilo que eu digo e que eu faço. E, sobretudo na fase inicial de construção do projeto, às vezes tínhamos muitas discussões. Mas, portanto, é óbvio que eu tento seguir aquilo que eu acredito, mas temos ali a linha ideológica do partido e há coisas sempre que não se pode fugir. Se algum dia houver uma linha vermelha, se eu vir que o partido está aí para um sítio que eu não quero, não saio, tenho essa liberdade. E consegue dizer-me, quer dizer-me, que tipo de linha que não ultrapassa? Não estou a pensar em nada em particular, mas o que eu quero dizer com isto é que não estou preso a nada. Portanto, se eu quiser, eu tenho a minha profissão, tive a minha empresa, que fechei a empresa para abraçar este projeto quando o André me convidou para chefe de gabinete na Assembleia, mas facilmente volto para o meu trabalho, não tenho problemas nenhum com isso. Este partido é um partido que, afinal, recebe ou não recebe qualquer tipo de pessoa, sem discriminar ninguém? Claro. Que se queira juntar a vocês? Claro que sim. A menos que sejam pessoas com um passado de criminoso, claro, isso acho que nenhum partido quer. Isso nós tentamos afastar, óbvio. E o André também é esse tipo de pessoa, o André, desculpe, estamos a falar do André, mas neste caso o Nuno. O Nuno também é esse tipo de pessoa que está completamente à vontade com... Com qualquer tipo de pessoa, sim. Nada lhe faz confusão? Nada. Sempre foi um homem livre? Sempre. Porque sempre o permitiram ser livre? Sim, o meu pai era aquela pessoa, embora fosse de direita, que era reacionário e tinha as ideias dele e também não vergava. Eu sou assim, eu tenho os meus princípios e eu não vergo. O Nuno é de direita? Sou de direita, sim. Sou de direita, mas o conservadorismo hoje em dia, há um autor britânico que diz que ser conservador não é o contrário de querer progresso, não é? Há o conservadorismo e o progressismo, não é o querer... Retrógrado, se calhar aqui é a melhor palavra, sim. Pronto, retrógrado não de maneira nenhuma, mas o progressismo é visto como uma coisa muito boa e como sinónimo de progresso. Mas o ser conservador não quer dizer que não se possa querer progresso. É claro que nós queremos progredir, queremos tecnologia, queremos tudo aquilo que faz a sociedade evoluir. E depois há outras coisas do conservadorismo que também... Eu sou... Como é que se chama? Como é que eu dizer isto? É um conservador liberal, por assim dizer. Aconteceu alguma coisa na sua vida que o deixa magoado ainda hoje?
Magoado, se calhar nem tanto. Sim, quando as pessoas nos desiludem, isso deixa-nos magoado. Mas eu sinto mais às vezes, quando eu acho que falhei, e deixa-me mais magoado eu saber que falhei com alguém, do que propriamente falharem comigo. Falharem comigo eu consigo passar à frente. Agora eu tratar mal também não, porque eu não sou disso, mas qualquer coisa que eu fiz e que desiludi alguém, mesmo inadvertidamente, deixa-me mais magoado. Alguma vez desiludiu alguém? Sente que desiludiu alguém quase que inconscientemente? Eu acho que sim, eu acho que houve uma fase da minha vida que eu era um adolescente parvo. Não sei se tinha a ver com a idade, mas sim, maturidade. E acho que às vezes tinha atitudes que eu agora olho para trás e penso, não, devia ter a mania que era parvo. Fez uma espécie de entrevista, um exclusivo ao Jornal Expresso, e que diz que saiu magoado, palavras suas, sim. da vice-presidência do Partido Chega. Veja lá que eu nem me lembrava disso já, sim. Acha que foi uma coisa que na altura o revoltou e passou, ou hoje em dia já consegue perceber que isso se calhar até foi um passo para abrir caminho a esta candidatura à Sintra? Não, nem teve nada a ver uma coisa com a outra, mas eu senti magoado não foi propriamente com o facto de ter deixado de ser vice-presidente e de passar para vogal, porque isso foi uma coisa que eu já tinha conversado com o André, e o André sempre, desde o início, que disse que achava que os vice-presidentes deviam ser rotativos. A questão aqui é que eu não concordo com isso, mas isso é outra coisa, e eu disse isso na altura, e também na entrevista ao Expresso eu digo isso, estou magoado, mas não concordando com isso aceito, porque é uma decisão que é uma prerrogativa do Presidente do Partido. Eu senti-me magoado por outras coisas, não teve propriamente a ver com isso, tem a ver mais com lutas internas do que propriamente com isso. Há muita luta de egos neste partido, em que todos querem afirmar-se. Bem, eu acho que há luta de egos em quase todos os partidos. Não é? No PSD também havia, e pelo que eu sei de outros partidos, de amigos que eu tenho, porque eu dou-me bem com pessoas de todos os partidos, e eu acho que isso existe um bocado por todo lado. Tem a ver, política tem a ver com pessoas, portanto as pessoas têm sempre essas questões. Então, se eu lhe perguntar que tipo de presidente vai ser, presidente dos números ou das pessoas? Eu quero ser presidente das pessoas. Mas também há números que importam. Estamos a falar de números que de parte financeira, Tudo. da questão financeira. É claro que é fundamental. Um presidente de uma Câmara tem que pesar tudo e fazer a equação daquilo que é mais importante. Agora, o que eu acho é que, ao contrário do que o Dr. Basílio tem feito até agora, que se gaba de ter não sei quantos milhões na conta, eu acho que uma Câmara não deve ser feita ou não deve ser gerida de forma a dar lucro. A Câmara, ou qualquer instituição pública, tem que ser gerida de forma a resolver os problemas das pessoas. Portanto, não me interessa que a Câmara tenha 50 milhões de euros no banco e haja pessoas a passar fome. Aliás, não interessa, nem sequer faz grande sentido, não é? Se eu tenho pessoas a passar fome, e sobretudo agora nesta altura de pandemia, não é? Neste último ano e qualquer coisa, tem havido pessoas com muitos problemas, há muitas empresas a fechar aqui em Sintra, a Câmara gaba-se de dar apoios, mas depois na realidade vamos ver, e eu já fiz um vídeo sobre isto, os apoios não foram nem metade daquilo que eles dizem, ou que tinham disponível. Portanto, há muita gente a passar dificuldade, e não me cabe na cabeça haver pessoas a passar fome e famílias a passar enormes dificuldades e a Câmara gabar-se que tem 50 milhões no banco. Não me faz grande sentido. Mas vamos lá ver. A política não é feita só por uma pessoa, é feita por uma equipa de pessoas, e o Nuno certamente terá a sua nesta candidatura. Quando se chega a uma Câmara, não há demasiadas organizações que impedem que o trabalho seja feito? É possível que haja, e em certas ocasiões há, no caso de Sintra não. No caso de Sintra não, por um motivo muito simples. Desde há 8 anos atrás, quando o Dr. Basílio Horta ganhou as eleições, para o seu primeiro mandato, havia um grupo independente que elegeu 4 vereadores, tal como o PS. E o PSD elegeu 2 vereadores. E a verdade é que o PSD se aliou ao Dr. Basílio Horta há 8 anos atrás e continuam até agora. Portanto, na realidade, o Dr. Basílio faz aquilo que quer e bem lhe apetece em Sintra. Ele é o dono e senhor de Sintra. Porquê? Porque ele não só domina o PS, como domina o PSD também. O PSD de Sintra não é dominado nem pela Presidente da Conselhia, nem pelo Presidente da Distrital, nem pelo Rui Rio. É o Basílio Horta que manda no PSD em Sintra. Porque se formos ver, as pessoas que estão à frente do PSD em Sintra trabalham todas na Câmara. Ou trabalham na Cultura Sintra, ou na EMES, ou na outra empresa qualquer municipal, ou têm empregos arranjados pelo Dr. Basílio. Portanto, na realidade, ele consegue ter isto tudo dominado. O que é mérito dele, sem dúvida nenhuma. É uma pessoa com essa capacidade política e essa experiência política, portanto, conseguiu fazer isso dessa forma. A verdade é que ele tem o partido, tem o PSD na mão, tem o PS na mão e tem Sintra na mão. Portanto, ele basicamente faz aquilo que quer. Mas tem algum problema com o Basílio? Não. Aliás, eu pessoalmente creio que nunca falei com o Dr. Basílio. Nunca falou? Não. E reconheço-lhe muitos méritos. Olha, esse é um deles. É um estratega, é um bom estratega. Agora, não consigo compreender certos tipos de política dele, não é? Até porque também acabam por ser políticas diferentes, não é? O PS e o Chega têm políticas diferentes, senão também não eram partidos diferentes. Mas o Dr. Basílio é do PS, eu acho que ninguém sabe isso. Se calhar nem ele, não sei, porque ele há uns 2 anos atrás, salvo erro,
num evento com o Paulo Portas aqui, disse claramente, à frente de toda a gente, que sempre se foi e sempre será um democrata cristão. Portanto, não sei se ele é socialista, se é democrata Nota cristão. descontentamento nas ruas, pessoas que vêm ter consigo e que encontram em si alguma esperança para o Conselho? Sim, e até muito mais do que eu pensava. Às vezes dizem-me, ei, Nuno, olha, eu não sei quantos vai estar em ti, aquela pessoa conhece, e as pessoas às vezes falam comigo na rua. Ainda hoje aconteceu isso, de 3 senhoras que eu não conheço. Olha, aquele é o Nuno Afonso. Eu acho isso estranho, tem a sua piada, e acho estranho, mas sinto que cada vez mais que esse apoio é até maior do que eu estava à espera. Aliás, há sondagens, e várias pessoas me têm ligado a dizer que têm visto sondagens, que nós inclusive estamos à frente do PSD. E isto tem a ver com esse descontentamento, com essa classe média que vive nos subúrbios de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, que sentem as dificuldades do dia-a-dia e se revêem neste partido. O que eu quero é que o Chega, e sobretudo a minha candidatura, e eu aqui em Sintra, sejamos muito mais do que um partido de protesto. É claro que é um partido de protesto, nós somos contra muitas das coisas que têm conduzido o país ao estado em que está, e Sintra também, mas muito mais do que isso eu quero mesmo ajudar, quero mesmo fazer algo em prol de Sintra. Chegou a dar aulas enquanto arquiteto? Ou não? Foi sempre arquiteto de profissão? Cheguei a dar aulas, sim também. E gosto muito de dar aulas. E foi assim, teve assim algum desgosto com o facto de ter deixado mais essa parte de lado? Não. E eu, entretanto, comecei a fazer mais um mestrado em Ciência Política. Portanto, agora mais focado na política. Mais focado na política. E no futuro, se eu voltasse a dar aulas, gostava que fosse nessa área. Na área da arquitetura? Não, na área da Ciência Política. Ciência Política? Sim. E qual é que é, assim, a memória que melhor guarda desses tempos em que dava aulas, o contacto com as pessoas, com os alunos? Essa é, de facto, a com melhor o passar parte. aprendizagem? Sim. A melhor parte é essa, é ver os elogios que nos fazem depois, aqueles que nós percebemos que são sinceros, o fazer a diferença às vezes na vida das pessoas, mais do que dar aulas, às vezes há a parte social também. E essa parte é importante. Eu lembro um dos locais onde eu dei aulas, que não é aulas, é formação, foi no IFP. E o ter contacto com pessoas que passam muitas dificuldades e que abrem-nos os olhos. Não que eu nunca tivesse os olhos Faz-nos abertos, regressar à terra. porque tenho essa noção, porque sempre fiz voluntariado e tinha aquela associação que o meu pai criou em Sintra. Portanto, eu sempre tive os olhos abertos a isso. Mas às vezes levamos com aquela chapada assim de frente e faz-nos ser mais humanos, acho eu. Esta candidatura trouxe-lhe inimigos? Eu acho que não, eu pelo menos não vejo ninguém como inimigo. Adversários, sim, há adversários políticos, há adversários... As pessoas que se afastaram de si depois de ter perentoriamente dito eu candidato... como inimigos. Eu tenho amigos que deixaram de me falar. E se me perguntam, então, mas agora são seus inimigos? Eu acho que não. São, quanto muito, ex-amigos. Ou são pessoas que deixaram de me falar, mas cada pessoa fica com a sua ação e com as suas atitudes. E tem amigos que não são de todo, ou que não vão de todo ao encontro da sua política? Sim, eu acho que foi por isso que esses especificamente deixaram de me falar. Foram precisamente esses que deixaram... Eu acho que sim, nunca deixaram de me falar, mas nunca me disseram. Houve uma amiga minha desde há muitos anos que me disse mesmo, mas como é que é possível, estás num partido desses? E deixou de me falar, nunca mais falei com ela depois disso. Quem é que são as pessoas mais importantes da sua vida? A minha filha. Que está ali sentada. Sentada. Aliás, aqui no backstage temos muitas pessoas a assistir e é muito interessante. A minha filha é a pessoa mais importante da minha vida, claro. Eu acho que quando se é pai ou mãe, o filho passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. Está preocupado com o futuro que ela vai ter? Estou muito preocupado com o futuro e foi um dos motivos também que me levou a voltar à política, porque eu tinha-me afastado um bocadinho do PSD e aceitei voltar quando o André me ligou, muito por causa disso, porque eu vejo o futuro muito preocupante. Futuro esse não é só política, não é? Temos as questões, tudo o que diz respeito a questões ambientais, não é? Tudo. As questões ambientais também, mas muito mais que as questões ambientais, eu acho que as questões sociais e económicas também, porque eu acho que o país está aí por um caminho muito mau. Temos as questões da imigração também, que depois, por sua vez, é quase uma bola de neve, não é? Acabam por derivar também nas questões económicas. Eu acho que este governo tem estado... Estes sucessivos governos, sobretudo os do PS, já desde o tempo do José Sócrates, têm estado a destruir a economia portuguesa. E o futuro, a destruir, por sua vez, o futuro das crianças da idade da minha filha. Dia 26 de setembro, a derrota é uma realidade? A minha derrota em Sintra? Não. Aliás, a minha vitória é uma realidade em Sintra. Porquê? O Chega vai pela primeira vez a eleições autárquicas.
O facto de nós termos conseguido 217 candidaturas no país inteiro, para mim já foi uma vitória muito boa. Pai, não é uma vitória minha de maneira nenhuma, é uma vitória de todo o partido e de todas estas pessoas que eu contactei ao longo destes últimos meses, pelo país inteiro, que fazem quilómetros. Havia pessoas que num dia tinham feito 400 quilómetros para recolher declarações, para conseguir fazer candidaturas. E isto foi uma vitória muito grande para o partido, para estas pessoas e para mim, enquanto coordenador, sinto-me orgulhoso disso, sabendo que o mérito não é de todo meu. Portanto, aí já há uma vitória. No dia 26 de setembro, nós neste momento temos 0 autarcas eleitos. No dia 26 de setembro vamos ter muitos de certeza. Se calhar centenas de autarcas eleitos, desde assembleias de freguesia, assembleias municipais e provavelmente vereadores em câmaras municipais. Portanto, no dia 27 o Chega vai estar vitorioso de certeza. Aqui em Sintra, as sondagens dão uma vitória ao Dr. Basílio Horta, que eu não percebo como é que é possível, depois de tudo aquilo que tem sido feito. Percebo que as pessoas votem muito ainda pelo partido e não pelos candidatos, sobretudo nas zonas urbanas, onde as pessoas, na maior parte dos casos, não conhecem nem os candidatos às juntas de freguesia e, se calhar, nem os candidatos às câmaras municipais. Portanto, acho que ainda votam muito no partido. O que também é estranho, sendo o PS o partido que está no governo e tendo feito aquilo que tem estado a fazer, as pessoas continuam a votar neles, é uma coisa que eu acho um bocado incompreensível. Mas como nós não temos nada, vamos ter sempre uma vitória. Portanto, eu não sei se vou ganhar a Câmara de Sintra, não sei se as sondagens que me dão o segundo lugar são fidedignas ou não, acredito que sim. Acredito que vou trabalhar para fazer o melhor possível e para ter o maior peso possível no próximo executivo, seja ele quem for. Porque votar PSD ou votar PS é a mesma coisa. Portanto, se alguém quer alguma coisa diferente, vai ter que votar em mim. É um homem feliz? Sou, sim. Obrigado. Obrigado, Fabiano.